Abraão deixou um legado de fé para nós, ainda nos dias de hoje. Tanto que a vida de Abraão, ela é tão exponencial, ela é tão relevante, que a galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, vai falar também de Abraão. Não apenas de Abraão, mas de outros heróis da fé. Olha o detalhe que diz em Hebreus 11, 33, que diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Mas diz assim, os quais pela fé conquistaram. E o tema da nossa mensagem hoje justamente é esse: Abraão, a conquista pela fé. Porque Abraão foi o pai da fé é o pai da fé ainda dos cristãos e dos judeus. Ele era um homem rico, um homem temente a Deus, um homem que foi justificado através da sua fé em Deus. Então, Abraão significa pai de multidões. Ele recebe um chamado de Deus e ele vai então assumir esse chamado. Olha o chamado de Abraão, Gênesis 12, versos de 1 a 4, diz assim, você pode acompanhar no telão: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão morava em Harã, Deus aparece a Abraão, Deus dá uma visão a Abraão, Deus chama Abraão, Deus agora então diz para Abraão: Abraão, aparte-se das antigas companhias e vá para um novo que eu tenho para a sua vida. Abraão deixa tudo e vai. Foi prometido da parte de Deus a Abraão graça divina, proteção, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão então ele conquistou. Abraão conquistou a sua fé com Deus, conquistou uma linda família, conquistou muitos bens. Abraão foi um homem próspero, porque ele teve atitudes que nós precisamos ter. Se você quer conquistar pela fé, que você aprenda com esses princípios de atitudes da vida de Abraão, e você será um abençoado e um abençoador, amém? Então, para que você conquiste pela fé, pode preencher o seu esboço. Em primeiro lugar, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Verso de número 1, parte A, diz assim: então o Senhor disse a Abraão, diga assim, disse. Deus falou com Abraão. Por que Deus falou com Abraão? Porque Deus é um Deus pessoal e um Deus relacional. Deus fala conosco. Nos dias de Abraão havia muitas vozes, tinha muitas vozes. Havia muita idolatria nos dias de Abraão, e agora Abraão precisa decidir, discernir que voz ouvir. E assim é comigo e com você. Amanhã você terá que decidir. Você terá que decidir no seu trabalho, você terá que decidir na sua casa, você terá que decidir na sua família, você terá que tomar decisões. E você vai ouvir muitas vozes, e você precisa saber discernir que voz você vai ouvir e que voz você vai seguir. Você vai ter que tomar decisões, e muita gente vai dizer: faça isso, não, faça aquilo, faça desse jeito, faça daquele jeito. Você precisa discernir qual é a voz de Deus. Abraão tinha sensibilidade para discernir a voz de Deus. Você é ovelha de Deus, e ovelha sabe discernir a voz do pastor e de diferenciar a voz do lobo. Você não vai andar perdido nem confuso, porque você tem a voz de Deus. Deus está falando com você. Abraão, ele teve discernimento, sensibilidade, e ele teve a sua vida completamente mudada, transformada para melhor. Então nós precisamos também, para termos uma vida melhor, melhorarmos de vida, termos sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus, porque Deus fala. E você pode dizer assim: mas Márcio, como que Deus fala? Deus fala de diversas maneiras. Deus fala através da sua palavra. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Deus fala através dos seus profetas. Deus fala através de circunstâncias na vida. Deus fala através de sonhos, mas Deus fala. Deus não nos deixa perdido, Deus não nos deixa cego. Então, se você não está
está tendo direção, é porque você não está tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Um dia o Senhor começou a chamar Samuel, Samuel, Samuel. Samuel não entendia, não tinha discernimento o que era aquilo. Ele vai até o profeta, o sacerdote Eli, era um sacerdote já velho, que também estava sem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E eu e você, nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não faça um curso sem ouvir a voz de Deus, não entre em nenhum relacionamento sem ouvir a voz de Deus, não faça nenhum negócio sem ouvir a voz de Deus, não dê um passo sem ouvir a voz de Deus, amém? Por quê? Porque Deus não joga dados, a nossa vida não é um jogo, a nossa vida é uma vida de propósitos. Você não tem tempo a perder, você não tem dinheiro a perder, não é verdade? Você tem tempo a perder na vida? Não, então você tem que ser acertativo, você não pode errar, e você não vai errar se você ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 21, que um dia o apóstolo Pedro disse assim: vou pescar. Ele havia deixado o seu ministério e agora diz assim: vou voltar. Quando diz assim, vou pescar, ele está dizendo, vou voltar às minhas práticas passadas. E alguns dos discípulos também o acompanham. E agora ele vai sem consultar a Deus, sem pedir a direção de Deus, sem ouvir a voz de Deus. E ele vai pescar e quebra a cara. Ele era pescador profissional e não pega absolutamente nada. Só que aí Jesus aparece assim: Pedro, lança a rede do lado direito. E agora ele lança a rede do lado direito e tem uma grande pescaria. A Bíblia diz que ele pegou 153 grandes peixes. O que mudou? Se o barco era o mesmo, a rede era o mesmo, o mar era o mesmo, o que mudou? É que agora ele tinha a direção da voz de Deus. Ele tinha sensibilidade e ele faz direito, porque tudo que Deus faz é direito. Então ele lança do lado direito e é abençoado. Então que você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, para que você conquiste pela fé, você precisa ter disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Você precisa ter disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal e servir a Deus. Verso 1, parte B, diz assim: Deus chamando Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Preste atenção no que eu vou dizer. Abraão estava na casa do pai, Abraão tinha família, Abraão tinha emprego, Abraão tinha família, Abraão estava seguro, Abraão tinha provisão, ele tinha tudo. Deus assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Ele sai. Ele estava disponível, ele correu risco da sua família, nas suas finanças, mas ele foi. Preste atenção, ele estava disponível para renunciar ao seu conforto, ele estava na sua casa, ele tinha provisão, ele tinha a proteção do pai. Ele sai porque estava disponível para viver algo novo de Deus. E preste atenção, não sei o que Deus vai te pedir, mas saiba que conquistas são precedidas de entrega. Ele teve que deixar sua casa, sua família, seus bens, seus negócios e partir. Deus não precisava de aquilo lá, mas por que então Deus desafia Abraão? Porque Deus o chama a viver pela fé, por isso ele é chamado o pai da fé. Deus está preocupado com o nosso crescimento, não com o nosso conforto. Ele estava confortável, seguro, e Deus diz: saia. E ele tem disponibilidade para deixar o seu conforto pessoal. Sabe o que é deixar o conforto? Você vai entender na prática. Quem está muito bem acomodado aí no seu assento? Quem não está, a gente vai perguntar. Quem está errado, a gente tenta melhorar. Então vou perguntar de novo: quem está confortável no seu assento? Todo mundo, né? Está boa a poltrona, confortável? Legal. O ambiente está bom, o ar está bom, bacana, gostoso, o áudio está bom, todo mundo ouvindo bem aí, glória a Deus, aleluia. Está todo mundo confortável? E Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado com o nosso crescimento. Ele está nos levando para um outro lugar. Sabe o que vai ter no outro lugar? Vai ter cadeira de plástico e não vai ter ar-condicionado. Misericórdia, né? Mas no começo vai ser assim, fazer o quê? Nós vamos deixar esse conforto todo, olha que loucura, nós vamos deixar todo esse conforto, toda esta segurança, estamos tranquilos, pagamos em dia, nunca pagamos um dia, em 10 anos neste lugar, nunca pagamos um dia atrasado, estamos seguros, estamos confortáveis, e Deus diz o quê? Vão, assim como Ele fez com Abraão, vão para um novo tempo, vão para um novo momento,
Lá nós temos insegurança, nós não teremos conforto, temos aqui pelo menos no princípio, mas Deus não está preocupado com o nosso conforto, Deus está preocupado com o nosso crescimento. Preste atenção, se você não está crescendo no seu trabalho, se você não está crescendo mais em alguma área da sua vida, reavalie a sua vida. Ah, mas eu estou tão confortável. Deus não tem compromisso com o seu conforto, Deus tem compromisso com o seu crescimento em nome de Jesus. Nós não estamos falando de vida confortável, nós estamos falando de vida segura, vida com Deus. Por quê? O Evangelho é o Evangelho da cruz. Diga, Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz é o Evangelho da renúncia. Tomem a sua cruz e sigam-me. Este é o chamado de Deus. A igreja hoje está recrutando pessoas disponíveis. Nós estamos precisando de pessoas na porta para recepcionar pessoas. Nós estamos indo para um novo templo e um novo patamar como igreja. Virão multidões para a nossa igreja. Você diz amém? Vai vir multidões, e nós precisamos de pessoas disponíveis para receber essas multidões, para discipular essas multidões, para abençoar essas multidões, para enviar essas multidões, e nós então vamos contar com os disponíveis. Abraão estava disponível. Diga assim: eu estou disponível. Você está disponível? Eu vou dar duas promessas que Deus tem para os disponíveis. João 12, 26, está no telão, diz assim a palavra do Senhor: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Vamos dizer juntos? Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Você crê nisso? Depois você pega o testemunho da nossa irmã Yara, do nosso irmão Aguinaldo aí, né? Tem servido a Deus com fidelidade, com integridade, Deus tem abençoado, estão agora com casa própria, acabaram de comprar um carro, que eles estavam sonhando que seria só no final do ano, e aí, estão sendo abençoados, porque Deus honra aqueles que o servem, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 29, palavras do Senhor Jesus: e todos os que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna, amém? Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, amém? Então você esteja disponível para Deus e seja abençoado. Para nós conquistarmos pela fé, como Abraão, em terceiro lugar, você precisa ter obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Você precisa ter obediência, tem que ser obediente. Verso de número 1, parte C: e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Diga assim: mostrarei. Deus revela o futuro, mas não revela os detalhes para Abraão. Por quê? Porque Deus não vai mostrar algo primeiro para depois nos prometer. Porque Deus não quer que nós andemos pela fé. Nós somos o povo da fé. Então Deus dá a visão, Deus revela a Abraão, mas assim: te mostrarei. Não mostra. Mostra que vai engrandecê-lo, diz que vai ser abençoado, diz que ele vai ser grande, diz que ele vai ser riquíssimo, mas Deus não dá o detalhe. Por que Deus não dá os detalhes? Porque se Abraão tivesse os detalhes, ele não iria. Se ele soubesse que lá na frente ele teria que enfrentar inimigos, ele não iria. Se ele soubesse que lá na frente ele teria que se apartar do seu sobrinho, que era a sua família, ele não iria. Se ele soubesse que lá na frente teria que levar seu filho Isaque no altar, em holocausto ao Senhor, talvez ele não fosse. Mas Deus agora lhe mostra para frente. Por quê? Porque se nós soubéssemos de algumas coisas, nós também não iríamos. Se há 10 anos atrás nós soubéssemos o que Deus iria fazer, mas os desafios que nós teríamos que ter para chegar até aqui, talvez nós não viéssemos. Estávamos exatamente como estamos hoje, confortável, pequenos, mas confortáveis, seguros e estruturados. Deus nos chamou para rompermos, nós rompemos. Enfrentamos muitos desafios, mas então Deus nos abençoou e é assim que Deus espera de nós. Abraão era obediente, diga obediente. Por que ele era obediente? Porque, em primeiro lugar, Abraão era amigo de Deus. Diga amigo de Deus. A Bíblia, por 3 textos, vai revelar: Abraão era amigo de Deus. E um amigo é obediente, um amigo é fiel, um amigo ama estar junto, um amigo quer estar presente, um amigo quer estar compartilhando todos os momentos da sua vida. Isto era Abraão. Ele era obediente porque ele era amigo de Deus. 1 Samuel capítulo 15 diz que rebelião é como pecado de feitiçaria. Nós somos chamados a obedecermos. Olha o que Jesus fala sobre obediência. João 14:15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Alguém aqui ama Jesus? Então, se você ama Jesus, você vai obedecer o Senhor, amém? Em quarto lugar, para caminharmos como Abraão, você precisa ter visão para enxergar o plano maior além do momento. Você precisa de visão para enxergar além do momento que você está vivendo. Verso número 2: farei de você um grande povo e o abençoarei.
tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha o chamado de Deus a Abraão, preste atenção de novo, você tem que ter isso na cabeça. Abraão está na casa do seu pai, Abraão está seguro, Abraão tem tudo, tem sua família, tem tudo. Deus diz assim, vai para onde? Vou te mostrar, não vou revelar agora. É andar pela fé. E agora, ele está dizendo o seguinte, eu farei de você um grande povo, eu te abençoarei, vou tornar o seu nome famoso e você vai ser uma bênção. Ou ele precisava ter a visão para enxergar além do momento. Qual era o momento de Abraão? O momento de Abraão é que a sua esposa era estéril. E o que Deus está prometendo para ele? Você será, através de você, farei um grande povo. Mas ela era estéril. Abraão precisou ter visão para enxergar além do momento. Porque talvez tem gente que está vendo um momento hoje, só enxerga o seu momento de dor, seu momento de escassez, seu momento de dificuldade, enquanto Deus quer te revelar algo maior, Deus quer te dar uma visão, Deus quer te mostrar algo além. O que é visão? Visão é sonho, visão é propósito, é tudo a mesma coisa, você pode chamar o nome que você for, você tem que ter um propósito para enxergar além do seu momento, uma visão para enxergar além do seu momento, você precisa ter um sonho para enxergar além do seu momento, porque nós somos guiados pela visão, nós somos guiados pelo propósito, nós somos guiados pelo sonho. Você conhece a história de José? José foi vendido como escravo pelos irmãos, foi invejado, sofreu, foi parar na prisão. E por que ele não abandonou tudo? Por que ele permaneceu? Por que ele foi fiel? Por que ele lutou? Por que ele perseverou? Da onde vinha a garra de José? Da onde vinha aquela força interior que lá na prisão, quando ele achou que estava melhorando de vida, caiu, foi parar na prisão, injustiçado pela mulher de Potifar. Da onde vinha a garra de José? Vinha da sua visão, vinha do seu sonho, vinha do seu propósito. Deus mostrou o que faria na vida dele e aquilo dirigia, aquilo direcionava. Você precisa ser direcionado pela sua visão. Eu falei aqui outro dia, na mensagem eu estava falando um dia, o que é ter propósito, para ficar claro, entendível, imagina você ganhar na Mega Sena, 50 milhões de reais. Conseguiu imaginar? Não dá, né? 50 milhões não dá para gastar em 30 segundos, né? Assim? Se você ganhasse 50 milhões de reais, o que você faria? Aí o que eu dizia, né? Eu dizia o seguinte, se você for fazer algo diferente do que você faz hoje, você não tem propósito. Você não tem propósito. Porque se eu ganhasse 50 milhões de reais hoje, na terça-feira eu estaria aqui ministrando a palavra do Senhor do mesmo jeito. Porque isso é propósito. O que você não mudaria de vida? Não, melhor compraria uma casa, sei lá, viajaria, trocaria de carro, teria mais conforto, mas o propósito não muda. A gente poderia ir para uma outra igreja, poderia estar em outro lugar, mas eu continuaria pregando o evangelho. Isso é propósito. Porque tem gente que diz assim, tem gente que ganha muito dinheiro, larga a mulher, larga a família. Tem gente que cresce no trabalho, abandona tudo, porque ele não tem propósito. Ele é dirigido pelo momento, pela circunstância que está vivendo, e aí não tem propósito. Você precisa ter como Abraão, propósito. Nós estamos indo para um salão, que há 2 anos atrás eu estava orando, eu estava pedindo para Deus, sabe o que eu estava pedindo? Eu não pedi um templo, não pedi um salão, eu pedia propósito, visão. Eu falava, Deus, está muito confortável, Senhor, nós precisamos entrar num desafio de fé. Quando nós viemos para essa igreja, meus irmãos, nós não tínhamos dinheiro, não tinha recurso, não tinha gente. Nós viemos para cá, mas foi o momento que nós mais oramos nessa igreja. Nós íamos para o monte, nós orávamos, nós clamávamos, entrávamos aqui, quando começamos a obra, foi um desafio, não tinha nada, e nós não tínhamos dinheiro. Dobrava o joelho aqui, orava a Deus, e Deus mandava recurso sobrenatural. Foi um tempo sobrenatural, e eu pedia, Deus, precisamos de novo disso, precisamos ter esse propósito, essa visão, para continuarmos em fé, e olharmos além do momento, porque Deus tem muito mais em nome de Jesus. Em quinto lugar, assim como Abraão, para conquistarmos pela fé, você precisa ter dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Você precisa ter dependência, acreditar na soberania de Deus, de que Deus está no controle da sua casa, da sua família, aquele que chama é aquele que dá visão, aquele que dá visão é aquele que dá provisão. Verso número 3, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meu irmão,
Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, Deus vai te engrandecer. Não fique preocupado com aqueles que tentam te prejudicar, não fique tentando revidar, não fique tentando buscar vingança. A Bíblia está dizendo aqui, Deus vai abençoar os que te abençoarem, Deus vai amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Entrega na mão de Deus, caminha no Senhor e Deus vai fazer o que Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. Você só precisa viver na dependência de Deus. Olha o chamado de Deus, vai dizer assim, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que forte. Deus está dizendo a Abraão, através da sua vida, você vai andar em independência. Eu estou dando a visão, eu vou suprir, eu vou proteger. E através de você, todos os povos serão abençoados. Quem é aqui abençoado? Você é abençoado? Você é abençoado para abençoar. Deus te dá visão para você revelar a visão. Deus te dá um propósito para você compartilhar o seu propósito. Eu ontem estava em Sorocaba. Eu fui visitar uma igreja inspiradora, uma igreja de 67 anos, mas o pastor que assumiu, está atualmente, ele assumiu há 13 anos. Ele assumiu uma igreja batista tradicional, a igreja com 67 anos hoje, quando ele assumiu, era uma igreja já com sede própria, uma igreja de tamanho bom, mas ela tinha apenas 30 membros. E ele começou trabalhando, e um homem de Deus. Agora, 12 anos depois, ela tem 5.000 membros. E teve um Spirit Day lá, e eu estive lá com alguns pastores. E interessante que quando eu estava passando na cidade, eu vi uma placa, não conhecia Sorocaba, eu passei numa praça, e tinha uma placa lá assim, Sorocaba é do Senhor Jesus. Eu falei, glória a Deus, tirei a foto, mandei na hora para o nosso prefeito. Eu fui inspirado, vou inspirar o prefeito, não é? Mandei para ele no WhatsApp dele, falei, que o Espírito Santo te inspire e te use para consagrar Mogi das Cruzes para Jesus, amém? Aí no final do dia ele demandou 3 amém, tomara que ele coloque em prática em nome de Jesus, amém? Mas eu recebi e dei a visão, irmãos, é isso, ser abençoado, Deus te dá visão para você abençoar, não posso ir lá ver, ele é a autoridade da nossa cidade, eu conheço ele, tenho o celular dele, ele é meu amigo de infância, vai lá, para aí cara, deixa Deus te usar. Eu preciso inspirar. Isso é Abraão, abençoado para abençoar. Você acha que Deus te abençoa para quê? Só para você ficar com a sua vidinha, com a sua família? Para você ir para a sua casa e desfrutar todas as bondades de Deus? Não, muito mais do que isso. Sua vida tem muito mais propósito. Você pode ser muito mais usado por Deus para a glória de Deus em nome de Jesus, amém? Em sexto lugar, para que eu e você venhamos a conquistar pela fé, como Abraão, nós precisamos de testemunho para influenciar outros perto de você. Você precisa ter um testemunho para influenciar aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão próximos a você. Olha o que diz o versos 4 e 5. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Diga assim comigo, levou seu sobrinho Ló. Amém? Preste atenção, Abraão, Deus dá uma revelação a Abraão. Abraão, meu irmão, como eu disse no início da mensagem, ele morava num lugar idólatra, era cheio de paganismo. Ele vai para o seu pai e diz assim, pai, estou indo embora de casa, vou embora com a minha esposa e estou indo embora, vou levar tudo que é meu. E o pai olhou para ele, meu filho, mas por que você vai embora? Porque Deus me apareceu, me revelou e me chamou. E que Deus era esse? Até então esse Deus não era conhecido. Não era conhecido para o pai de Abraão, para a família de Abraão. Ele diz assim, mas Deus me apareceu. E por que o pai o libera? Porque o pai conhecia o testemunho de vida de Abraão. Não conhecia o Deus de Abraão, mas conhecia Abraão. Não conhecia o Deus de Abraão, mas conhecia o coração de Abraão, que era um homem reto e íntegro. Exatamente como o testemunho, uma das frases mais lindas da Bíblia, foi dita por Ruth. Ruth, um dia quando a sua sogra Noemi diz assim, olha, eu vou embora para minha terra, fique aqui em Moabe. Ela diz, não vou, não fica, não te deixo. Aonde você for eu irei, aonde você ficar eu ficarei e o teu Deus será o meu Deus. Ela não conhecia o Deus de Noemi, mas conhecia Noemi. Ela conhecia o caráter de Noemi, ela conhecia o coração de Noemi, o coração, meu irmão, o testemunho de Abraão, ele levou seu pai a liberá-lo, o testemunho de Abraão levou Ló consigo, seu sobrinho. Abraão disse assim, olha, gente, família, vem cá, vamos fazer um jantar, estou indo embora, para onde? Deus me chamou. Que Deus? Deus, Javé.
o Deus, o único Deus verdadeiro. E ele me chamou e eu vou. Para onde? Ele disse que vai me revelar no meio do caminho. E aí você vai? Vou. Tio, eu posso ir com você? Ele não conhecia o Deus de Abraão, mas ele conhecia Abraão. Ele conhecia a vida de Abraão. Ele conhecia o testemunho de Abraão. Você vai encontrar pessoas essa semana que não leem a Bíblia, que não oram a Deus, que não conhecem o seu Deus, mas que pelo seu testemunho podem chegar a Jesus Cristo. O seu testemunho pode mudar vidas. Eu vi um testemunho esses dias muito impactante. O Hospital do Câncer Infantil de São José dos Campos estava para fechar as portas por falta de recursos. Um pastor foi até o diretor do hospital, um médico diretor, disse assim: olha, eu li uma reportagem que o Hospital do Câncer aqui está para fechar, é verdade? Eu falei, é verdade. Nós estamos sem recursos e uma pena. Milhares de crianças já foram curadas do câncer neste lugar, mas nós vamos muito provavelmente encerrar a nossa porta. O pastor disse, não vão. Nós vamos ajudar você em oração e financeiramente. Nós vamos levantar alguns eventos, nós vamos cobrar e nós vamos investir para que este hospital não feche. Pois bem, o pastor chamou lá outros pastores da cidade, e eles então começaram um movimento para levantar fundos para o Hospital do Câncer Infantil. Chamaram o Cláudio Duarte veio, fez um grande evento, não cobrou o seu cachê, que ele cobra, e bem alto, não cobrou. Só naquele dia eles arrecadaram R$180 mil e levaram para o hospital. Depois eles chamaram o Fernandinho também, como ele esteve aqui em Mogi, em prol da Santa Casa, ele foi, não cobrou, um grande cantor gospel, ele foi, não cobrou, toda a arrecadação foi revertida para o Hospital do Câncer Infantil. Eles levaram a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que também não cobraram, foram lá, fizeram um grande evento, também levaram todos os recursos e doaram para o Hospital do Câncer lá de São José dos Campos. Sabe o resultado final disso daí? O hospital não fechou e o médico diretor se converteu a Jesus Cristo. Não precisaram nem pregar o evangelho. O testemunho converteu. O seu testemunho pode converter muita gente. Você está tentando pregar, falar muito, mas mostra o seu testemunho. Esse médico, no primeiro momento não queria nada. Aí ele pensou consigo, como que esse povo é bom demais. Esse povo é povo de Deus de verdade. Eu quero andar com gente assim. Ele e a mulher dele estão na igreja hoje, para a glória de Jesus. Seu testemunho pode impactar pessoas. Meu irmão, nunca deixe para trás as pessoas que você ama. Abraão levou Ló. Deus disse que não era para levar, mas ele falou, tio, deixa eu ir com você. Ele amava o seu sobrinho, ele levou o seu sobrinho. Tenha um testemunho, leve com você a sua família. Compartilhe a visão. Chama a sua família ao seu redor. Compartilha o que Deus te mostrou. Meu irmão, lá na minha casa, conto sempre meus testemunhos. Nós trabalhamos sempre em cima de propósito, sempre em cima de visão. Quando nós temos sonhos, nós vamos diante de Deus, eu chamo meus filhos, compartilho com eles, vamos orar em cima disso, e no meio do caminho vem algumas coisas tentando nos desviar, nós falamos, não, nós estamos num propósito. Ontem mesmo, estava conversando com a Flávia, nós estávamos com um propósito esse ano de algumas conquistas. Você viu que negócio? A gente podia falar, não, vamos voltar para o nosso propósito. Depois do propósito cumprido, se der a gente faz. Não, nosso propósito primário é esse e vai acontecer em nome de Jesus. Compartilhe a sua visão, não deixe quem você ama para trás e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Em sétimo e penúltimo lugar, você precisa ter foco para não desistir da jornada. Você precisa de foco. Olha o que diz o verso número 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. Diga assim, os cananeus habitavam essa terra. Abraão, Deus o chama, ele sai, ele obedece, ele vai adiante. E o que ele tinha? Olha o que Abraão enfrenta. Abraão tem que enfrentar os cananeus, tem que enfrentar inimigos naquela terra. Ele vai. Ele teve foco, ele tinha propósito, ele estava direcionado. Olha a jornada de Abraão. Abraão caminhou nessa primeira etapa 800 quilômetros a pé.
com sua mulher e com os seus animais. Olha a trajetória, eu vou falar rapidamente o que Abraão foi, onde Abraão foi. De Ur ele foi a Harã, de Harã ele foi a Siquém, de Siquém a Betel, de Betel ao Egito, regressou a Betel, de Betel ele foi a Hebrom, de Hebrom a Damasco, regressou a Hebrom, de Hebrom a Gerar, de Gerar a Berseba, de Berseba ao Monte Moriá, regressou a Berseba, de Berseba a Hebrom, o lugar da sua morte, seu sepultamento. Meu irmão, o que nós vemos Abraão? Um homem em constante movimento, um homem que não parava, um homem imparável, um homem que ia de um lado para o outro, um homem que tinha foco, tinha inimigo, mas ele ia, ele não parava. Meu irmão, Deus chamou para caminhar, para avançar, para ir adiante. Volto a dizer, se está muito confortável e acomodado, tem algo errado, porque Deus quer que você caminhe, que você avance, que você cresça em nome de Jesus, porque Deus é Deus de movimento. Diga assim, Deus é Deus de movimento. Você acredita? Olha só, Gênesis 1, verso número 2, diz assim a palavra do Senhor. Era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e diga assim comigo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga assim, e o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus se movia, Deus se move. A Bíblia diz que Abraão se movia, Paulo se movia, Paulo era um missionário, leia Atos. Paulo está numa cidade, Paulo está em outra cidade, tinha luta, tinha perseguição, ele era apedrejado e ele continuava. Esta igreja é uma igreja em movimento. Nós começamos na Flaviano de Melo, um ano depois nós alugamos a parte de cima, depois de 2 anos viemos para cá, nós fomos para a televisão, fomos para a Rua Tuller, fomos para a Rua Itacoaxetuba, estamos indo para a Rua Doutor Deodato, ufa, mas vem muito mais em nome de Jesus. Amém? Nós somos a igreja em movimento. Abraão, você viu o que eu falei para onde ele andou? Você viu quantos lugares Abraão andou? Sabe o que era tudo aquilo? Diga assim comigo, deserto. Abraão, ele não permitiu com que os desertos da sua vida o parassem. E tem gente morrendo no deserto. Venha quinta-feira, eu vou pregar sobre essa mensagem. Vencendo o deserto. Tem muita gente morrendo no deserto, uma geração morreu no deserto. Abraão não morreu no deserto, ele passou pelos desertos da vida, mas ele superou todos os desertos da vida. Abraão não parou, olha só, presta atenção, ele tinha foco, ele não parava, não importa se tem deserto, ele não parava. Olha outra coisa que não deteve Abraão, porque deserto, ninguém quer morrer no deserto, não é verdade? Ninguém quer ficar parado no deserto, mas sabe que também nessa jornada ele encontrou oásis no deserto. Ele encontrou palmeiras no deserto, ele encontrou refrigérios no deserto, ele encontrou água no deserto. E nós não vemos a Bíblia dizer assim, que Abraão encontrou um oásis, Abraão encontrou um refrigério, ele encontrou sombra e ele armou a sua tenda e ficou. Não, porque ele tinha foco, ele sabia onde ele queria chegar. Então, meu irmão, você tem que ter foco, focado. Deus vai te abençoar. Não pare enquanto não chegar o teu milagre, a tua cura, a tua bênção, teu poder, tua vitória em nome de Jesus. Mesmo que tenha deserto, mesmo que tenha bênçãos, você vai chegar no seu destino em nome de Jesus. Em último lugar, você precisa ter gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Diga assim, gratidão. Versos 7 e 8. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão sai, Deus dá a visão, Deus dá o chamado, ele obedece, ele enfrenta as lutas, ele vence os desertos, ele passa, e a Bíblia diz que então ele vai levantar um altar e vai adorar a Deus. Este altar é lugar de gratidão, altar é lugar de relacionamento, ele está agradecendo a Deus. Hoje a nossa vida é um altar a Deus. Você precisa ser grato a Deus pela sua vida, grato a Deus pela sua família. Se você tem pai, dá graça a Deus pela vida do seu pai. Seja grato pelo seu cobertor, pelo alimento que você comeu. Seja grato a Deus pelo seu trabalho. Você sabe que muita gente amanhã vai dizer assim, puxa, que droga, mais uma segunda-feira? Você sabia que tem 13 milhões de pessoas querendo ter um lugar para ir trabalhar amanhã? E tem gente dizendo assim, poxa, que droga, mais uma segunda-feira, mais uma semana. Nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados. Nós temos gente orando, nós temos gente jejuando, gente clamando, Deus me dá um emprego para ir trabalhar amanhã. E não vai porque não tem emprego para trabalhar. Meu irmão, seja grato.
Meu irmão, quem não trabalha para reconhecer e agradecer não chega bem ao seu destino final. Seja grato. O rosto do grato é diferente. O grato, ele chega para trabalhar, ele é diferente. Já viu uma pessoa que chega satisfeita? Ela chega cheia, ela tem prazer, porque ela reconhece que é Deus. É a porta que Deus abriu, é a porta que Deus está sustentando, é o milagre de Deus. Então ele chega, ele se doa. Ah, mas eu não vou fazer porque o meu colega do lado faz o mesmo trabalho que eu e não faz. O problema é dele, faça você, seja grato. Honre o seu chamado, honre a sua fé. Honre a porta que Deus abriu, honre o seu patrão, ore pelo seu patrão, ore pela empresa que você trabalha, porque Deus te colocou para ser um abençoador. A Bíblia diz que Deus colocou José na casa de Potifar. Potifar tinha comprado José era escravo. A Bíblia diz que ele foi tão relevante, e a Bíblia diz assim, que a casa de Potifar abençoou por causa de José. A presença de José abençoou a casa de Potifar. Meu irmão, a sua presença tem que abençoar o seu trabalho, tem que abençoar o seu patrão, em nome de Jesus. Seja grato e seja um instrumento de Deus para a glória de Jesus, amém? Assim como Abraão conquistou pela fé, nós vamos conquistar pela fé. Quem crê, diga amém, aplaude e se coloque de pé em nome de Jesus.